Então, gente, vamos dar sequência aqui, por favor, sobre a página 10. A gente já falou sobre muitas coisas ali no... Isso aqui já é a segunda aula de bibliologia. Aqui é a turma do CETEP, né, Jardim com o Pastor. E a gente já falou algumas coisas nesse vídeo. Falamos sobre a Bíblia, os materiais, que alguém anotou alguma coisa aí, você pode pegar matéria, sobre papiro, sobre pergaminho, coisas que a gente vai ver até mais para frente. Fizemos aqui algumas informações que a gente teve, as divisões da Bíblia. Aquela irmã no vídeo, ela falou aí bastante coisa aí que eu acredito que vocês absorveram. Falando aqui na página 10, né? A razão da necessidade das Escrituras, acompanha aí. Deus se tem revelado através dos tempos por meio de suas obras, isto é, a criação. Salmos 19:6 e Romanos 1:20, se quiser abrir aí. Porém, na palavra de Deus temos uma revelação especial e muito maior. É dupla esta revelação. Na Bíblia, que é a palavra de Deus escrita, em Cristo, que é a palavra de Deus viva. Esta dupla revelação é especial porque tornou-se necessária devido à queda do homem. A necessidade do estudo das Escrituras. Isto está implícito em Salmos 119 e 130, Isaías 34:16 e 2 Timóteo 2:15. 1 Pedro 3,15 nos conduz a dois pontos de suma importância. Por que devemos estudar a Bíblia? E como devemos estudar a Bíblia? Estudar é mais que ler, aplicar a mente a um estudo de modo sistemático e constante. Então, estudar a Bíblia aqui não é só você ler, é você estudar de forma sistemática, com texto e contexto. Texto sem contexto é pretexto para heresia. Estudar a Bíblia de forma sistemática, assistir um vídeo, ver através de um dicionário bíblico, pesquisar uma palavra, pesquisar um outro texto que apoia aquele texto, pegar uma Bíblia de estudo, Bíblia Thompson, é muito boa, Bíblia de referência, Bíblia Almeida, Bíblia de estudo pentecostal, você vê no rodapé, você vê uma concordância bíblica, tem um dicionário bíblico, entendeu? Um outro material paralelo. Poesia, Tisbita. O que é Tisbita? Qual a cidade que Elias era? Elias foi contemporâneo de qual rei, qual época ele viveu? Elias pregou, fez isso, fez aquilo. Mas por que ele disse essa palavra para o rei? Por que houve a seca? Por que foi assim, assim, assim? Então isso é estudar, você indagar, você pesquisar, você se interessar, você se esmerar. Isso é estudar a Bíblia, não é só ler por ler. Entendeu? Não é só ler por ler, você tem que ler e comparar, pesquisar, você procurar questionar aquilo ali, esmiuçar aquilo ali. Isso aí é estudar a Bíblia, não é de forma sistemática e constante. Por que devemos estudar a Bíblia? Porque ela é o único manual do crente na vida cristã e no trabalho do Senhor. O crente foi salvo para servir ao Senhor. Pode abrir Efésios 2:20 e 1 Pedro 2:9. Sendo a Bíblia o livro texto do cristão, é importante que ele maneje bem para o fiel desempenho de sua missão. 2 Timóteo 2,15, né, está escrito lá, né, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro de que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Obreiro que não tem de se envergonhar. Obreiro aprovado é obreiro que não tem de que se envergonhar. Efésios 2:10. Ou seja, uma pessoa que vive o que está na palavra, uma pessoa que cumpre aquela ali que está na palavra, dá um bom testemunho, não tem de que se envergonhar, e que maneja bem a palavra de Deus. Ou seja, a pessoa saiba interpretar a Bíblia de forma correta, não se apega em versículos isolados, como muitas seitas, que elas se apegam em versículos isolados, e até muitos crentes faz doutrina em cima de texto isolado, sem contexto, é pretexto para heresia. Regra áurea, regra número 1 da hermenêutica, qual é? A Bíblia interpreta a Bíblia. A Bíblia se interpreta com a própria Bíblia. A Bíblia explica a própria Bíblia. E a regra também tem aí texto sem contexto, sem um outro texto para apoiar, é pretexto para heresia. Você não pode, você tem que se apegar em 2, 3, 4 versículos diferentes para reforçar aquilo que você está falando. Pode ler aí. Sim. Porque
Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. E o outro texto aí, 1 Pedro 2,9, né? Vós sois a geração eleita, é isso? Sacerdócio real. Vós sois a geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então é isso aí, a gente foi feito para servir, para anunciar a palavra. Sendo a Bíblia o livro texto do cristão, é importante que ele maneje bem a palavra, tal, eu já falei. Um bom profissional sabe empregar com eficiência as ferramentas do seu ofício. Essa eficiência não é automática, vem pelo estudo e prática. Então, o cristão, o eletricista, tá bom. O eletricista, ele tem as suas ferramentas, ele conhece as suas ferramentas e ele a utiliza no momento certo. O pedreiro, não é? Tem a chave de fenda, que tem uma finalidade, o martelo tem outra finalidade, o serrote tem outra finalidade, o plumo, e ele conhece o nome, conhece aquela ferramenta e o momento certo de usá-la. Ele tem o conhecimento e as ferramentas e as usa no momento adequado. Assim é o crente. Ele tem que usar a Bíblia. Para quê? Para seu estudo, sua edificação, para a evangelização, para a glória de Deus e para preservar também a sã doutrina, para você estar apto a responder, né? Que até disse que a palavra de Deus tem um 2 Tessalonicenses, Timóteo 4:17, não lembro bem, que diz que a palavra de Deus ela é apta para ensinar, para redarguir e instruir em justiça. Redarguir é debater com argumentos, né? É participar de um debate sadio, organizado e fazer prevalecer a verdade, o correto, a interpretação correta. Né? Tantos falsos obreiros e hereges têm se levantado hoje na mídia, e cadê a igreja preparada para combater no bom sentido, para preservar essa doutrina, para mostrar para ele a verdade? Se você não conhece a verdade, como é que você vai mostrar a verdade? Se você não conhece a Bíblia, tem as ferramentas, mas não as usa, de que adianta? Então aqui ele fala, você tem que usar a ferramenta, não é? Dentro da ética, dentro da ordem, dentro da disciplina, mas você tem que preservar essa doutrina e combater, né, as heresias, os hereges que ali surgem no nosso meio. Então, é necessário aqui usar a ferramenta, né? Assim deve ser o crente com manual, fala que era apto para ensinar, você tem que ensinar aquilo que nós estamos fazendo, para redarguir, para instruir em justiça, né? Não sei se é Tessalonicenses ou Timóteo. Esse texto é bem falado, bem conhecido. Achou, irmã? É o que é Timóteo 4? Eu pensei que estava procurando. 1 Tessalonicenses 5. 8 Timóteo e Tessalonicenses. Fala sobre 4. É Timóteo 4, 13. Alguma coisa assim. Se não achar, não tem problema não. Entre as promessas de Deus nesse sentido, temos um muito maravilhoso em Isaías 55:11. Deus declara aqui que a sua palavra não voltará vazia. Deus diz lá em Isaías 55:11, 12, mais ou menos por aí. Diz o seguinte lá, que assim como a chuva, está chovendo hoje, choveu, né? Assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não torna, mas rega a terra e faz a brotar e produzir e dá semente ao semeador e pão àquele que come, assim será a palavra que sai da minha boca, não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para o qual eu a enviei. Isso está lá em Isaías 55, 11, 12, nesses versículos aí em diante aí. Então, ou seja, a palavra de Deus ela não volta vazia, ela tem um retorno, ela tem um resultado. E ela deve ser pregada, deve ser falada, não só para o ensino, não só para a evangelização, mas para a preservação da sã doutrina. Não é? Ah, mas a pessoa está com a mente cauterizada, é um herege, é assim, assado, mas você tem que fazer a sua parte, pregar, falar, combater o errado com o correto, usar a disciplina, a palavra de Deus, para redarguir, ou seja, para apresentar argumentos e um contra-argumento daquela heresia. Não é? Então você tem que, dentro da ética cristã, dentro da ordem, você tem que
combater as heresias e pregar o correto, né? Pregar o correto. Você vê aquilo ali, você não tem que ser omisso, você tem que usar a Bíblia para combater não a pessoa, o herege, mas a heresia do herege, com a palavra de Deus. Hebreus 4,12 fala que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e apta para servir, para distinguir os intentos e pensamentos do coração. O coração na Bíblia é colocado como espírito ou alma, não é só o órgão comum. Essa palavra na Bíblia ela é ampla, essa palavra é coração. Então, em Hebreus 4,12, você pode notar aí um versículo muito importante sobre a palavra. Vê, ela é um manual do crente. E por que a gente tem que estudar a Bíblia também? Ela alimenta as nossas almas. Isso é uma boa pergunta de prova, isso aí. Aí tem os textos aqui, né? Mateus 4,4, que Jesus falou para Satanás: nem só de pão viverá o homem, mas toda a palavra que sai da boca de Deus, da tentação, uma das 3 tentações. E ele usou para Satanás, Satanás usou o Salmo 91, e Jesus usou a própria Bíblia, o próprio cânon do Antigo Testamento, usou Deuteronômio, e parece que Números, né? Não tentarás o Senhor teu Deus, está lá escrito, nem só de pão viverá o homem, mas toda a palavra que sai da boca de Deus também está na Bíblia também. Ele usou a própria Bíblia para combater com Satanás, sempre dizendo: está escrito, não é? Ele sempre usou, o próprio Deus, o próprio Jesus usou a sua própria palavra para combater Satanás, nos dando aí exemplo também de usar a palavra. Ela alimenta as nossas almas, né? Não há dúvida de que o estudo da palavra de Deus traz nutrição, crescimento espiritual. Ela é tão indispensável à alma como o pão ao corpo. Nas passagens acima, ela é comparada ao alimento, porém, este só nutre o corpo quando é absorvido pelo organismo. O texto de 1 Pedro 2,2 fala do intenso apetite dos recém-nascidos. Assim deve ser o nosso desejo pela palavra. Bom apetite pela Bíblia é sinal de saúde espiritual. Como está o seu apetite da Bíblia, leitor? Uma pergunta aí: como está o seu apetite pela palavra de Deus? Ela é um instrumento que o Espírito Santo usa. Efésios 6,17, pode abrir. Efésios 6,17. Se em nós houver a mudança da palavra de Deus, o Espírito Santo terá o instrumento com que operar. É preciso, pois, meditar nela. Salmo 1,2 diz lá: bem-aventurado o varão que lança segundo o conselho dos ímpios, nem se detém nos caminhos dos pecadores. Aí tal. Antes tem a sua lei, seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Aí sim será como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas, já gosto de dar, a qual dá o seu fruto, estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. E diz que não são assim os ímpios, né? Então fala meditar dia e noite. Meditar é estudar, é parar, é analisar, é pesquisar, é ficar aí matutando, maquinando. Isso é meditar, não é só simplesmente ler. É preciso deixar que ela domine todas as esferas da nossa vida, nossos pensamentos, nosso coração, e assim molde todo o nosso viver. Um oleiro, ele quer moldar, ele vai fazendo uma moldura, igual aquele filme Ghost, né? Mas não tem nada a ver, né? Só o vaso, ele vai moldando, né? E vai passando aquele negócio, vai rodando, e você vai com a mão, o barro vai, aquele ali vai rodando, e você vai moldando, até ficar redondinho, certinho, perfeito, o jarro, o vaso, não é? E próprio para o consumo, né? É uma preparação e leva tempo, leva com carinho, com cuidado, leva tempo nessa moldura, tomar uma forma, né? E aqui ele fala que a Bíblia tem que moldar, né, a nossa vida. Deixa eu ver aqui onde eu parei aqui. Página 12. Eu sei, mas a esperança da vida assim molde todo o nosso viver, né? Diário. Ela tem que moldar o nosso viver, ou seja, a Bíblia tem que ser o parâmetro, tem que ser a regra máxima. Ela é a regra máxima de fé e prática, mas tem que ser, nós temos que aceitar isso, essa regra. Lá em Efésios 4, se eu não me engano, fala, o apóstolo Paulo coloca a Bíblia como regra do crente. Essa palavra regra está na Bíblia, uma regra, uma norma a ser seguida. Então,
A Bíblia ela é a regra, a norma, o norte, a bússola do crente. Ela tem que nortear a nossa vida. Então, tudo que nós fazemos, falamos, pensamos, assistimos, ela tem que estar pautado na palavra de Deus, né? Pô, será que a palavra de Deus não condena isso? Eu ver isso, eu assistir isso, eu fazer isso, eu participar nisso? Será que isso tem respaldo bíblico? Será que isso está na Bíblia? Não é? Eu tenho uma frase que um bispo da nossa denominação, o bispo Miguel, ele passou no Facebook, só que uma frase de Charles Spurgeon, um grande pregador, não sei se vocês já ouviram falar do século XIX, ele diz o seguinte, ele diz: eu sei porque a igreja não tem influência no mundo, é porque o mundo tem muita influência na igreja.